Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, glória, aleluia. É motivo de estarmos alegres, porque essa igreja é uma igreja de fé e completamos 21 anos de ministério. Esse mês de junho eu completo 13 anos de ministério e eu vivi praticamente a metade desse ministério. E graças ao nosso bom Deus, estou aqui de pé para pregoar as boas novas de salvação. Amém? Eu peço que todos abram as vossas Bíblias. Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Verso 3: Pela fé entendemos terem sido constituídos os mundos pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 6: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele mesmo é galardoador do que o buscam. Vou repetir o verso 6 para a igreja sentar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele mesmo é galardoador do que o buscam. Muitos se ousam a falar que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, ou do Apolo, mas nunca ninguém descobriu quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Meus amados irmãos, se Deus não deixou relatado, escrito o autor deste livro, é porque, sinceramente, é mistério para Deus. Então deixa com Deus os mistérios ocultos, que ao homem não foi revelado. Mas prosseguindo para a escritura desse livro, quando o escritor usado pelo Espírito Santo do Senhor, ele fala, ele é um autor que traz um ministério muito abrangente, um ministério muito abundante, que é o ministério sumo sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, no qual esse capítulo de Hebreus 11 fala sobre a fé e a galeria da fé. Homens inspirados pelo Espírito, homens cheios do Espírito Santo, homens que começou no início de tudo, um deles Enoque, outro Abraão, pai da fé, e muitos. Vou relatar alguns deles, mas o que Deus ministra ao meu coração hoje. Vivemos tempos difíceis e é necessário avançarmos na fé, porque se não conhecermos verdadeiramente o autor e o consumador da nossa fé, não prosseguimos, não conseguimos andar em fé. E precisamos romper as barreiras de quê? Das dificuldades que nos atrapalham dia após dia para não alcançarmos a fé. Mas Deus é misericordioso e abundante em graça, que Ele planejou tudo para que nós viéssemos ter ânimo e força e conseguirmos andar em fé. Aleluia! Glória a Deus! Deus é tão maravilhoso que antes da fundação do mundo, quando Adão e Eva pecam, Deus já prepara tudo. E Ele mata um cordeiro e fecha os dois, porque é impossível estar diante de Deus nu. Nu é impossível. E todo aquele
que não se reviste, se não se reveste da fé, da verdadeira fé, não a fé em amuletos, não a fé em coisas vãs passageiras, mas a verdadeira fé que está no nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando o próprio Deus procura Adão, quando Adão peca, Adão, onde estás? Adão já estava nu diante de Deus. Quando Adão peca, Adão se colocou, já estava nu diante de Deus. E ele se esconde. E ele se esconde. É assim, todo aquele que não aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, que nunca conheceu a Deus, que nunca conheceu a sua palavra, ele está nu diante de Deus. Nu diante de Deus. Eu vou explicar por que ele está nu. Quando o próprio Deus desce ali no jardim do Éden, quando Adão peca e Adão se esconde, e o próprio Deus o chama: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Mas o que Deus queria, o que Deus estava me revelando nesse momento, que Deus queria que Adão escutasse a sua voz e se inclinasse para ele. Adão, onde estás? Assim é todo ser humano que se coloca na presença de Deus. Se ele não ouvir o chamado do Senhor, se ele não ouvir a voz do Senhor, ele se coloca, ele se está o tempo todo nu diante de Deus. Porque ele vai andar segundo os seus pensamentos, segundo a sua mente, segundo o que ele está vendo. Mas a fé, nós não podemos andar segundo o que estamos vendo, mas sim na fé em Jesus Cristo. O que ele quer para nossas vidas, o que ele tem para nossas vidas. E o que ele tem para mim e para você é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. E Deus já está tudo preparado para que o homem pudesse retornar para a sua presença e ele derramar a sua maravilhosa fé sobre o coração do homem mais uma vez. Mas mesmo assim, Deus derrama o seu sangue, prepara o cordeiro, e logo assim Deus levanta aquele homem para mostrar que existe como andar com Deus. Enoque começou a andar com Deus. Enoque pregava a palavra de Deus, mas ninguém dava ouvido ao Senhor, ao que Deus tinha preparado para a humanidade. E Enoque se desviou da humanidade perdida, e ele achou graça no Senhor. E ele foi transladado, ele foi arrebatado. É assim que a igreja tem que estar diante de Deus, andando com o Senhor, segundo os seus propósitos, para que naquele grande dia, que pode ser agora, nesse exato momento, se Ele quiser, arrebatar a sua igreja. E a pergunta para mim e para a sua vida hoje é: nós estamos preparados para o arrebatamento? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Está baixa? Está em alta? Está levando e cai? Hoje está bem, amanhã está mal? Como está a nossa fé? A fé tem que estar inabalável. O homem não pode estar duvidando no seu pensamento e recuar jamais. A fraqueza vem, tudo bem, nós somos carne, sim. Mas a fé que está inabalável no Senhor. Porque assim diz o Senhor, ali na epístola de João: filhinho, não pequeis, mas sim pecais. Existe um advogado fiel junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Ele advoga o meu e o seu, a sua causa, a minha causa está diante do Senhor. Deus levanta um novo Adão, nascido de mulher, mas puro, sem pecado. E ali
depois de milhares de anos, vem através do ventre de Maria, já tudo preparado para que esse novo Adão derramasse o seu sangue precioso, para que de novo, mais uma vez, a fé fosse ministrada ao coração dos homens. E ali Jesus nasce, começa o seu ministério. Ele é apresentado no templo aos 12 anos. Ele já está pregando diante daqueles homens, daqueles estudiosos, dos fariseus, e ensinando a doutrina, a verdadeira doutrina de Deus, que é o amor. A lei sem amor de nada basta. Para que a lei viesse a ser completa, o amor desceu ao mundo, para que nele, em Jesus, o amor fosse completado, cumprido. Aleluia. E assim, todo aquele que andar em amor, cumpre a palavra de Deus. Cumpre a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é galardoador do que o busca. Se você busca Deus, você tem que crer que Ele pode julgar a sua causa, que Ele pode te levantar no futuro, não importa a prova. Glória a Deus, aleluia. Eu testemunho dessa própria igreja que nós passamos desde o início dessa fundação. Eu sou prova viva desse testemunho. Essa igreja foram cavadas 27 sapatas, de cada uma por 2,5. A maioria dos varões que trabalham nessa obra até hoje trabalham nessa obra. 27 sapatas, cada sapata a gente era um por semana, uma sapata por semana, pra você ter ideia. E a gente aqui em fé, rompendo em fé, crendo que essas paredes são erguidas para nós adorarmos o Senhor juntos. Estávamos aqui, largávamos tudo, e aqui gente, varões e varões pelejando. A igreja se levantou em fé para orar e interceder, porque estava muito complicada essa obra. A parte do asfalto, essa parte era muito alta e estava cedendo asfalto para cá. E a gente começou a orar, foi levantada essa parede é uma muralha bem reforçada para o asfalto não vir para cá. Naquele canto tinha um poste que estava caindo, e a igreja se colocou em oração. As mulheres aqui, todos os dias orando aqui no terreno, a gente orando, e Deus nos dando vitória. Eu lembro que uma vez o nosso irmão Aguinaldo, finalizando esse buraco aqui, o pastor quis mudar essa coluna aqui, nós já estávamos finalizando o buraco, mais ou menos 2,5 metros, e a gente limpando, ele entrou para limpar o buraco, para colocar uma das esteiras, e de repente o buraco fechou. Esse terreno é terreno de areal. A gente sabe que aqui é perto do areal. E cedia todos os buracos. Nós fazíamos barreiras. Nosso saudoso pastor fazia barreiras e barreiras de ferro, de tábuas para ceder a areia, para sustentar a areia. Mas, graças a Deus, Deus nos deu vitória. E rompemos em fé a cada semana, cavando cada buraco. E naquele dia, nós vimos o anjo do Senhor trabalhando nesse lugar. Toda semana tinha milagre nesse lugar. E naquele dia, nitidamente, nós contemplamos a mão de Deus colocando nesse lugar. Eu lembro muito bem que estava inchadas a escada aqui, a escada pequena no buraco, um vaso de água, que a gente bebia um vaso de água de 5 litros, no canto do buraco. E quando cedeu, eu lembro que a gente batia o concreto, a gente cortou o concreto para fazer o buraco, e ficou a beirada de concreto. E aquele chão cedeu. Quando o chão cedeu, quebrou uma parte do concreto, ia romper diretamente na cabeça do irmão. E Deus colocou a mão. Ia ser fatal. Deus colocou a mão. Deus colocou a mão. O milagre do Senhor. E quando foi tão grave o que aconteceu, que o vaso foi arrancado, a alça do vaso.
o asfalto, um pedaço de concreto, até hoje, se não me engano, ainda tem esse vazão em cima. Foi arrancado a alça do concreto. Se batesse na cabeça dele, a gente não usava capacete. Se batesse na cabeça dele, era fatal o concreto. E Deus superou. Eu lembro muitas vezes que eu, o pastor José Luiz, estava no tempo aqui, a gente estava fazendo um encaixotamento aqui. E eu estava fazendo encaixotamento, estava num tempo chuvoso, e eu estava na escada. Quando eu estava fechando o cabo de fechar, amarrei toda a viga, toda a coluna, amarrei toda, e quando desci na escada, escorreguei da escada lá em cima. Era andando e a escada. O pastor José Luiz estava do outro lado lá. E quando eu caí, mais ou menos dessa altura, eu caí, eu senti como uma mão estava me amarrando. Como estava no colchão, caí no colchão. E eu bati a bacia no chão. Eu bati a coluna no chão. Mas eu senti o Senhor trabalhando mais uma vez. O pastor pulou, eu estou andando, correndo, ainda machucou o braço no tempo. Os irmãos veio correndo, intercedendo, orando. E eu simplesmente eu via a mão de Deus me amparando. E simplesmente eu falo assim, irmão, fique em paz. O Senhor está com a gente, fique em paz. E na mesma hora eu levantei e fui trabalhar de novo. É Deus que faz isso. Eu lembro muitas vezes aqui, a gente tinha que concluir algo aqui no serviço, a massa estava toda preparada e tinha que executar o serviço, o tempo fechava, começava a cair toró, e simplesmente a gente levantava as mãos e começava a orar. E Deus limpava tudo. A chuva era embora, Deus limpava tudo. Eu quero dizer que esse mesmo Deus que operou no passado, através dos seus santos profetas, através de Abraão, através de Enoque, através dessa igreja, ele opera nesse momento. E ele está com o nosso pastor também, operando milagres. Deus levantou o nosso pastor Estevão para uma grande obra. E necessitamos de quê? Estarmos juntos de braços dados para essa obra. Precisamos dar mãos, porque Deus tem algo extraordinário para com esse lugar. Porque Jesus está voltando. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Não importa se você é obreiro, se você está parado, se você está sentado, se você não aceitou a Cristo ainda. É tempo de voltar. Vinde a mim e bebei das puras águas da vida. A água da vida. Vinde a mim. Deus, glória a Deus. Amados irmãos, Deus levantou homens extraordinários nesse mundo. Mas o que Deus me traz à memória, que eram homens simples como eu e você, mas homens que se colocaram à disposição de Deus. À disposição de Deus. Quando nós nos levantamos e dizemos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus começa algo extraordinário em nosso coração, em nossa fé. Não podemos viver uma fé raquítica, uma fé minguada, uma fé baixa o tempo todo. Vivemos alguém necessitado de uma palavra e simplesmente fechamos a boca ou viramos as costas para ele. O mundo está perdido, necessitado de Jesus. E Deus, Ele me escolheu. Deus escolheu você para uma obra muito grande. Muito grande. Por isso, precisamos nos colocar de pé enquanto há tempo. Porque quando negamos a fé, negamos o chamado do Senhor, Deus cerra os céus também. Deus cerra os céus. Amados do Senhor, é necessário crer. Você foi chamado, não importa. Você seja novo
ou mais velho, não importa sua cor, não importa quem você seja, importa que você seja filho de Deus. Os filhos de Deus foram chamados para resplandecer nesse mundo. Não é possível o sal e a luz do mundo. Deus nos colocou como sal dessa terra para temperar. Sal é diferente. Sal chega e dá gosto, não tem mais jeito, não tem mais gosto. Muitas vidas aí não tem mais prazer em viver. Você é sal da terra. Muita gente aí não é luz, é trevas. Você veio para iluminar através do Espírito Santo. Por isso Deus, para ti nesse momento, se coloque de pé. Filho do homem, se coloque de pé na minha presença. E eu te encherei. E eu te encherei. Nós sabemos que todo aquele que Deus chamou tinha dificuldades. Vamos falar de Abraão. Deus chamou Abraão para uma grande obra. Abraão foi chamado e é conhecido como o pai da fé. Deus chama Abraão, tira ele da casa do seu pai, uma casa idólatra, uma casa onde o seu pai fundia imagens, e provavelmente, não está escrito na Bíblia, mas provavelmente Abraão viveu toda a sua vida vendo seu pai se prostrando à imagem, a deuses, como fala o Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não pode socorrer. Tem mãos, mas não pode apalpar. Não pode pegar. Tem olhos, mas não pode contemplar. Esse é o Deus desse século. Não pode socorrer o ser humano na sua aflição. Quando o ser humano passa pelas suas dificuldades. E principalmente o Deus desse século, Satanás e seus seguidores, não pode salvar a humanidade. Aleluia. Todas, tem um ditado aí que eu já preguei muito nas ruas, e o tema que um dos folhetos que eu muito levava era indagava assim: todas as religiões levam a Deus? É o que os evangelistas saíram nas ruas e Deus ministrava sobre tudo. Todas as religiões levam a Deus? A pergunta é: claro que não. Só existe um. Aleluia. E ele não é religião. Aleluia. Só existe um. Na verdade, só existe uma. Que Deus abriu e constituiu sobre a terra a igreja do Senhor, que é a porta para levar aos céus. A igreja do Senhor é a mãe que leva aos céus, é aquela que dá a luz para levar aos céus. A igreja do Senhor, ela leva aos céus através de quê? Ministrando sobre o Espírito Santo, sobre Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Você pode entrar por qualquer outra porta, não vai pregar a verdade. Eu tenho certeza disso. Todas as portas que você entrar, não precisa falar o nome de nenhuma delas. Todas as portas, já estudei várias vezes sobre religião, e eu sei cada fundamento de cada uma. O que cada uma prega. E a porta delas, você só vai achar trevas. A única que Deus constituiu, como está escrito, que as portas do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja. Não prevalecerá. E Deus levanta a sua igreja como porta-voz. E assim Abraão
começa uma nova vida. Abraão escuta a voz de Deus: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que mana leite e mel. Quando Abraão escutou pela primeira vez a voz do Senhor, foi algo extraordinário que nunca mais ele esqueceu. E assim todo aquele que escuta a voz do Senhor, é algo diferente que nunca mais ele esquece, que nunca mais ele pensa em recuar para trás. E assim Abraão pega a sua esposa, pega os seus servos e segue rumo ao que Deus tinha chamado. E Abraão passa por muitas pelejas, mas ele não desiste jamais em recuar. E o que mais doeu no coração de Abraão, quando Deus resolve testar a fé dele. Meus amados irmãos, o que seria de nós se Deus resolvesse testar cada um que está nessa noite aqui, pedindo uma prova de fé? O que seria de nós? Mas Deus é tão misericordioso que Ele não faz isso. Ele sabe que muita gente recua. Ele sabe disso. Mas Deus, para que não aconteça isso, Deus ministra a cada dia fé em nossos corações. Deus é sábio. E Ele ministra a cada momento, como a própria palavra diz, que é por fé. A cada dia é acrescentado a fé. Por isso, toda vez que você dobrar o seu joelho, peça a Deus: Senhor, me ajude, Senhor. Na minha fraqueza, me ajude. Porque no momento de fraqueza, se você não invocar o nome do Senhor, o negócio complica muito. E você pode tirar a mão do arado. Mas o Senhor é misericordioso. Por isso Ele se faz presente nessa noite. E Ele te chamou aqui, Ele te trouxe aqui com um propósito para ministrar fé em seu coração, em meu coração. Porque vai vir tempos trabalhosos, tempos piores, que se nós não confessarmos a Cristo como Senhor e Salvador, que precisamos dele, vai complicar mais e mais. Por isso, não se envergonhe do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que crê. Aleluia. Não se envergonhe. Deus prova a fé de Abraão. Mas o que mais alegra em ver a palavra de Deus, em conhecer a Deus, que Deus conhecia o coração de Abraão. E ele sabia que Abraão era capaz de fazer. Abraão pega o seu filho, o seu único filho, e oferta a mim no holocausto. Imagine um pai que recebeu uma promessa, queria ser pai de multidões, e aquilo na mente do ser humano podia causar grande distúrbio na mente do ser humano. Mas Abraão colocou a sua confiança em Deus e decidiu obedecer ao Senhor. E aí arrumou o céu e subiu ao monte e mandou o céu esperar na beira do monte. E subiu com Isaac. Isaac pergunta a seu pai Abraão: pai, cadê o cordeiro, pai? Onde está o cordeiro? Aqui está a lenha, vamos subir aonde está o cordeiro. E Abraão, na sua fé, na sua convicção de fé,
solta a palavra de fé naquele momento. O Senhor, Deus proverá para si o cordeiro. Deus, naquele momento, Ele está trazendo para Abraão e para toda a humanidade o que Ele ia fazer há muitos anos depois. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho, porque Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita. E Abraão vê o milagre do Senhor naquele momento, quando Deus interrompe aquele holocausto, aquele sacrifício, quando Deus brada e Deus provê o cordeiro no momento, e Abraão sacrifica ao Senhor, e Deus recebe aquele sacrifício. E a Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé. Aleluia. Só uma maneira de sermos justificados diante de Deus, como diz o livro de Romanos capítulo 5, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Só tem uma maneira de sermos justificados diante de Deus: através da fé. Mas na verdadeira fé, não existe outra fé, somente uma, e sim no sacrifício ali no Calvário, quando Deus enviou o seu Filho único ali no Calvário e derramou o sangue precioso dele. E aquele sacrifício, Deus oferece, o próprio Jesus entrega a si mesmo ao Pai, sacrificando ao Pai. E Deus recebe o sacrifício de Jesus, e os céus enchem com um cheiro suave, e Deus recebe esse sacrifício. Glória a Deus. E o inferno perdeu. Quando Jesus sobe ali naquele madeiro e é sacrificado, o inferno perde. Satanás fez de tudo para Jesus não subir. Quando Jesus é levado ali no deserto, Satanás oferece todas as coisas a Jesus. Eis aqui o Rei dos Reinos, eis aqui todas as coisas, eu posso te dar. Jesus, sendo Deus encarnado, Ele declara diante dele: nada é seu, nada é seu. Está escrito somente, e ele, Satanás fala: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. E Jesus fala: nada é seu. E está escrito: somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor renderás culto. Somente uma maneira de vocês ficar de pé na presença do Senhor, quando você conhece a palavra e você começa a executar a palavra. É através da palavra. Aleluia. Como diz o livro de Hebreus, Deus fez todas as coisas mediante a palavra. Deus não precisou de nada para fazer. Nada que era aparente. Deus não precisou de uma floresta para fazer algo. Simplesmente do nada. Nada existia. Simplesmente pela sua palavra Ele disse: haja, e aconteceu. Houve os mundos, houve luz, houve trevas. Tudo foi feito pelo Senhor. Mas Deus deixou a sua obra extraordinária. Deus, depois que faz o mundo, Ele desce na terra e faz sua obra-prima, que é o homem. Mas Ele não deixa o homem vazio, não. Ele enche o homem com o seu espírito, para que ele pudesse andar em fé. Mas quando
quando o homem não quer Jesus, quando o homem toma a decisão de não querer Jesus, não é Deus que leva ele para o inferno, não é. É ele mesmo que toma a decisão. Ele mesmo que toma o rumo onde ele quer ir. Quando ele não quer Jesus, porque Deus deixou a porta para ir para o céu, e cabe ao homem a chave dessa porta para ele destrancar e entrar. Hoje é o dia. Não sei como se encontra o seu coração, não sei como se encontra a sua aliança, se está quebrada, não sei se você está fraco na fé, mas hoje é o dia de você se fortalecer e renovar e aceitar a Jesus como Senhor. Hoje é o dia, porque é impossível se você não crê que Deus pode pelejar em seu favor, é impossível andar na presença do Senhor. Deus levanta homens extraordinários, levanta Moisés com uma obra extraordinária, ao ponto de Moisés, quando é criado ali no Egito, ali no palácio de Faraó, quando Moisés cresce e ele sabe que é hebreu, ele nega tudo do palácio. Eu não quero riquezas, eu não quero mais nada disso está escrito. Leia, homens, Moisés foi um grande herói na fé. Moisés rompeu barreiras grandes, como ele rejeitou a fortuna do Egito, ele rejeitou as riquezas desse mundo para conhecer o Deus dos Hebreus. O Deus dos Hebreus. Moisés, quando soube que ele era hebreu, ele falou: eu não sou egípcio, eu preciso conhecer o Deus dos Hebreus. E ele começou a gravar aquela história, a história daqueles escravos ali naquele momento. E ele viu, e ele ouviu, e ele começou a ouvir as histórias dos hebreus, e nasceu no coração de Moisés uma grande fé, ao ponto de, quando ele viu aquele egípcio surrando, chicoteando aquele hebreu, ao ponto daquele hebreu já desfalecendo, ele matou aquele egípcio. E ali Moisés foge do Egito. Deus permite tudo isso para começar uma grande obra. Deus permite várias coisas em nossas vidas, na minha, na sua vida, para despertamento, para que você se desperte para uma grande obra. Quando Moisés atravessa o deserto do Egito e se encontra ali em Midian, ele encontra sua esposa Zípora, ele começa a conhecer o seu sogro, ele começa a conhecer tudo, mas o mais importante de tudo, ali naquele lugar, ele conhece o Deus dos Hebreus, o seu Deus. Quando Moisés sobe naquele monte e contempla aquela sarça ardente, e contempla o próprio Deus falando naquele fogo, naquela sarça, e aquela árvore não se consumia, o próprio Deus falando, Moisés contemplou algo que ele nunca tinha contemplado na vida dele. As riquezas do Egito para ele era entulho diante do que ele estava contemplando. E ele pela primeira vez escuta a voz dos hebreus, a voz do Deus dos Hebreus. Pela primeira vez. Se você não escutou a voz de Deus ainda, hoje é o dia. Deus te chama e Ele te diz: venha como estás. Aleluia! Venha como estás, porque Deus quer se revelar para a nossa vida de tal ponto que nós precisamos voltar ao primeiro amor, de ficarmos a madrugada inteira
sem dormir, buscando ao Senhor. Eu lembro muito bem que eu amanhecia dias e mais dias sem sono, buscando ao Senhor no início da minha fé. E a maioria de nós não fazemos mais isso. Amanhecer dias e dias buscando a Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Ao início de tudo. Quando nós andávamos em fé, pregávamos para todo mundo tinha que conhecer o Evangelho do Senhor, todos tinham que conhecer a Jesus. Essa é a verdadeira fé, sem medo de errar, sem medo de mostrar o caminho, sem medo de dizer: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva. Precisamos voltar. É o que Deus está ministrando no meu coração. Muitos têm vergonha de falar de Jesus, do que Jesus é para você, do que Jesus é para você, do que Jesus é para você. Muitos têm vergonha de falar quem é Cristo para você. Muitos têm vergonha de onde chega de falar que é cristão. E todo aquele que se envergonha de Jesus. O próprio Jesus diz lá no livro de Mateus, capítulo 10: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Eu não confessarei o seu nome diante dos meus anjos, diante de meu Pai. Por isso, não se envergonhe no nome de Jesus. Porque toda vez que você se envergonha de abrir a boca e falar de Cristo, o que Ele está fazendo em sua vida, o que você está conhecendo a verdadeira fé, a fé, o firme fundamento de Deus, é complicado. Agora, quando você abre a boca com convicção, Jesus transforma. Aleluia. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu libertador. Ele começou uma grande obra em minha vida. Não precisa se falar da vida de ninguém. Fala da sua vida. Fala da sua vida. Fala do testemunho que Deus tem feito com você. Com você. Eu tenho muitos testemunhos. Muitos, se eu for contar aqui, muitos começam a ver de novo, mais uma vez, tenho muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Libertado do tráfico, associado ao tráfico, drogado na cocaína, na maconha, na cachaça. Deus, no leito de morte, levantou Lavina da sepultura. Lavina está com 6 anos, tem muito testemunho. É o que Deus tem para mim, para a sua vida. Mas o maior testemunho é estar de pé na presença de Deus. Pode ter o maior testemunho que for, mas se negar o nome de Cristo, negou a fé. Maior testemunho que for, Deus pode ter feito com você o que fez, tudo bem, mas o maior testemunho é que Jesus se despiu da sua glória. Ele, como rei, se despiu da sua glória. Veio a esse mundo, como está escrito no livro de Coríntios. Ele, sendo rico, se fez pobre, pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Jesus, sendo rico, se humilhou nesse mundo e enfrentou todos os escárnios, frio. Ele sabe o que você sente, porque ele sentiu fome, ele sentiu frio, dor. A maior dor ele sofreu no meu e no seu lugar, para que você não recebesse aquela coroa de espinho, aquela coroa de escárnio. Ele sofreu no meu e no seu lugar, aquela coroa que entrou no crânio de Jesus e inflamou terrivelmente. Imagine uma coroa de espinho. Nós recebemos um espinho na carne, é terrível, mas agora imagine na cabeça. Jesus sofreu no meu e no seu lugar por isso. Ele sofreu os cravos ali, para que a gente não fosse crucificado para o inferno eternamente. Para que a gente não fosse para o inferno eternamente. Então Jesus recebe ali, naquele momento, o que era para mim e era para você. O escárnio, a cruz. E ele pagou ao Pai o sacrifício, o sangue. E a ira de Deus
saiu do nosso meio. A ira de Deus é sobre todo aquele que não faz uma aliança com Cristo. Está escrito: ao Pai, livro de Isaías 54, se não me engano, ao Pai agradou moer Jesus, para que a gente não fosse moído e ir para o inferno. Então, o que Deus tem para nós, vai muito além da nossa compreensão, porque a morte de Cristo Jesus não é uma morte vã, não foi uma morte de balde, como muitos vieram antes dele, de Jesus. E Jesus, ali no Calvário, sela o que Deus tinha para a humanidade perdida, sela com sangue puro, real, sangue puro. E assim, como diz os evangelhos, nós temos agora livre acesso ao trono de Deus, através do sangue do Senhor Jesus. Por isso, não se ache pequeno, menor do que ninguém, rejeitado por ninguém. Saiba que Deus fez um grande propósito pela minha e pela sua vida. Não somos hoje qualquer pessoa, somos filhos do Altíssimo, para um grande chamado, pregar as boas novas de salvação, dizer para toda a humanidade perdida que há sim solução, sim, e há sim. Por isso decrete nessa noite que há jeito para a sua vida, há jeito para a sua família. A sua família está nas mãos do Senhor. Tenha fé que aquele que se encontra em casa, que não fez aliança ainda, ele vai estar aqui nessa cadeira sentado, confessando o nome do Senhor Jesus. E a sua família, eu creio sim pela fé que a minha família, o meu filho, vai estar aqui sim, sentado, ouvindo a palavra do Senhor. Todos sofrendo grandes dores, mas ele tinha algo que nós temos que ter como servos do Senhor: os olhos cravados na eternidade. Como Paulo falou, que os meus olhos estejam cravados na eternidade. Paulo sofreu grandes açoites, Paulo sofreu demais, ao ponto de ser morto, assim como Pedro, assim como Estevão, o diácono Estevão. Ali logo após a morte de Jesus, o primeiro diácono a ser morto, mas ele não negou o nome de Jesus. Não negou o nome de Jesus. Todos os servos que passaram nessa terra, eles não negaram o nome de Jesus, porque eles tinham a convicção no Deus que eles serviam. Nós éramos longe do Senhor, como ovelhas que não tinham pastor, mas Deus nos trouxe para o seu aprisco. Deus nos trouxe para uma obra extraordinária. Deus nos trouxe para conhecermos aquilo que é vivo e é fiel para todo sempre. Amados do Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória. Receba essa palavra. Andamos por fé e não por vista. Não andamos segundo o que nossos olhos estão vendo. Não. Andamos crendo que o nosso Redentor vive e Ele vai se levantar em nosso favor. E Deus tem uma grande obra na minha e na sua vida. E precisamos confessar a Cristo como Senhor. Se você que quer fazer uma aliança com o Senhor, levante a mão, vem aqui na frente, vamos fazer uma oração com você. Você que quer renovar a sua aliança, vem aqui na frente, vamos orar por você. O pastor vai orar por você. Quem quiser fazer uma aliança, se coloque na frente, em nome de Jesus. Que Deus, em Cristo Jesus, te dê uma nova oportunidade. Coloque a mão no coração em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te render graças pela vida de cada irmão que está aqui nesse momento. Pai, ó Deus, por cada pessoa, da mais nova ao mais velho, Senhor, do pequeno ao maior. Pai, ó Deus, somos pequenos diante de Ti, necessitamos de Ti, Pai Santo. Não conseguimos andar sozinhos. Por isso, ó Deus, como crianças de colo, precisamos de Ti, Senhor. Pai, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a andar em fé. Ó Deus, professar o Teu nome, Senhor. Nos ajuda que Teu Santo Espírito esteja nos ajudando, Pai. Ó Deus, a confessar o nome de Jesus, Rei da Glória. Eu quero Te dar graças porque Tu és fiel, Senhor. Pai, toma essa igreja em Tuas mãos, os 21 anos sendo dessa igreja, Senhor. Ó Deus, cobre com Teu sangue, que o Senhor faça uma obra extraordinária, Senhor. No nome do Senhor Jesus, já te apresento, Senhor, os dias festivos que há de vir, que o Senhor manifeste Tua glória e aprove, Senhor, em nome de Jesus. E agradeço essa minha oportunidade, em nome de Jesus.